Infelizmente, nos dias atuais, os dias atuais que eu digo é da minha vida para cá, a igreja evangélica tem se tornado, se já não se tornou, uma fábrica de produção em série de pessoas cínicas e hipócritas. Quando uma pessoa, quando não nasce dentro da igreja evangélica, mesmo nascendo, apesar de mesmo nascendo numa igreja evangélica, mas normalmente quando uma pessoa procura uma igreja evangélica, é porque ela já não tem mais outra alternativa, né? É igual uma família de um dependente químico quando procura uma casa de recuperação. Eles já tentaram de tudo, não tem outra alternativa e procuram internar a pessoa. Essa normalmente é a última medida que eles tomam. Eu sei disso porque eu trabalho com isso. E quando uma pessoa entra para a igreja evangélica, ela entra tentando buscar uma libertação, tentando buscar uma mudança de vida. Todavia, quando essa pessoa chega lá e vê todas aquelas promessas que Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar os seus caminhos, Deus vai fazer um mar de rosas, mas você precisa ser assim, 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 igual nós somos, para Deus te abençoar. Aí a pessoa começa ali a frequentar. O primeiro vício que ela assume é a frequência, porque para eles a sua frequência aos cultos é sinal que você está sendo fiel, é sinal de que Deus está mudando a sua vida. E aí, por causa daquela frequência aos cultos, ela começa a ver como o outro se veste, como o outro se porta, os lugares que o outro frequenta, os ambientes que o outro frequenta, aquele que está lá, né, respeitado e tal. E aí ele começa a abandonar os ambientes que ele frequenta, abandonar os amigos de longa data. Ele começa a parar de ouvir as músicas que ele gosta, porque são do mundo. Ele para de sentar na mesa de um bar para tomar uma cerveja. Ele para de fumar, porque estão introjetando na mente dele que para ele ser aceito por Deus naquela confraria chamada igreja, ele tem que ser igual a eles. É uma hidra, uma colmeia, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. E aí o cara começa a viver com sinceridade, buscar a Deus com sinceridade, e aí ele começa a perceber que ele não consegue largar, ele não consegue parar de fumar, largar os amigos, os antigos amigos para ele é uma dor, é uma tortura na alma. Ele começa a ver que o tesão que ele tem não acaba porque ele aceitou Jesus. Ele começa a ver que a cobiça que ele sente no coração não acabou porque ele aceitou Jesus e agora faz parte de uma confraria. Ele começa a ver que o vício da mentira que ele conta não acabou só porque ele frequenta aquela confraria.
ele começa a perceber que nada lá dentro mudou. Mas ele precisa ser aceito pela confraria. Aí a única escolha que ele tem, ao invés de ser quem ele é, livre de culpa, para que realmente a mudança aconteça efetivamente, legitimamente e definitivamente de dentro para fora, ele vai e escolhe se tornar um cínico, um hipócrita. Hipócrites significa máscara. Ele prefere colocar uma máscara, uma roupinha diferente, frequentar os ambientes que aqueles que fazem parte da confraria frequentam. Ele escolhe abandonar os ambientes que ele frequentava, onde ele até tinha amigos de verdade, sinceros, sem cera na cara. E para fazer parte da confraria, ele se torna um cínico. Ou seja, a religião, ela não trata o ser de dentro para fora. Para você ser aceito numa confraria religiosa, que eles chamam de igreja, você precisa primeiro mudar o comportamento. Mude o seu comportamento, seu modo de vestir, o ambiente que você frequenta. Se você sente um figuringolingo no botão, ignore o figuringolingo no botão. Se você sente um figuringolingo na perereca ou no pinto, ignore o figuringolingo na perereca ou no pinto. E finja, como todos nós fingimos, que não sentimos isso, que não somos inclinados para isso. Ponha uma máscara de todos nós na sua cara, vista a roupa que todos nós vestimos, use as palavras, os jargões que todos nós usamos e pronto, você faz parte do corpo de Cristo. E aí, as pessoas vão para lá e vivem uma vida inteira com uma angústia latente na alma, uma depressão latente na alma, se tornam cínicos, falsos, hipócritas, mentirosos, em nome de uma confraria, para serem aceitos como parte daquilo. Mas lá dentro está um caos. Está um caos. É só fingimento. É só máscara. Porque eles tratam a casca. E Deus não vê a aparência. Deus vê o interior do coração. Os olhos não enxergam lá dentro da alma, que é um mistério profundo, pois só quem criou a alma pode conhecê-la bem de perto. E por isso, toda a aparência é doente, toda a aparência é patética, toda a aparência é hipócrites, sepulcros caiados, porque não podem experimentar a palavra que diz: vem como estás. Eu te aceito assim, com figuringolingo no tuim, com figuringolingo na perereca, com figuringolingo no pinto, com mentiras, com vícios, com drogas, desgraçado, filho da Babilônia,
Eu te aceito assim, porque eu morri por você assim. Então venha assim, porque eu te recebo assim. Ou seja, se eles ouvissem o Cristo, eles teriam a liberdade para ser quem eles são, sem culpa. E o amor de Deus ia produzindo no coração deles o constrangimento da graça pelo amor recebido, apesar de quem eu sou, e não por causa do que eu me tornei. E não por causa do que eu me tornei. Tratam a casca, tratam o exterior, limpam o exterior do copo, mas não limpam o fundo do copo. Porque a libertação está em viver, enxergar a verdade de quem você é e não tampar aquilo que você é. O princípio da libertação está naquela passagem que fala do grande general Naamã, que tinha lepra, mas ele andava cheio de amarduras e ornamentos de um general, de um grande guerreiro. E nas ruas, quando Naamã passava, todos olhavam para ele e diziam: lá vai um grande general, lá vai um grande homem de guerra, lá vai um vencedor de batalhas. Mas quando Naamã chegava em casa e tirava as suas armaduras, a capa que estava por cima daquilo, a lepra aparecia. Naamã não podia beijar a esposa, Naamã não podia abraçar os filhos, porque o que tinha debaixo da armadura era lepra. E para Naamã ser curado, o que o profeta diz para ele? Vai e mergulhe no Rio Jordão, naquele rio lamacento, sujo, escuro e barrento. E para Naamã mergulhar no Rio Jordão, para ser curado, ele teve que tirar as suas armaduras. Ele teve que expor a sua podridão, a sua lepra, para todo mundo ver que aquele general, homem de guerra respeitado, era leproso. Aí sim, Naamã foi curado. Isso se aplica à nossa alma. Isso se aplica à nossa vida espiritual. Se você não decidir ser explicitamente quem você é e receber o amor de Deus sem culpa, sem justiça própria, sem nenhuma presunção de santidade, e pisar no chão dessa vida, caminhando em fé, crendo que Ele te fez santo em Cristo, que Deus te fez santo em Cristo, apesar de você, jamais haverá uma mudança efetiva de dentro para fora. Está entendendo isso? Você não tem que mudar para que Jesus te perdoe, para que Jesus te receba. Você não tem que parar de pecar para se arrepender. Você tem que se arrepender para parar de pecar. Porque só para de pecar aquele que já se sabe perdoado. Só se arrepende de verdade, aliás, aquele que se sabe perdoado. E arrependimento, ao contrário do que muitos ensinam, que arrepender é parar de pecar, abandonar o pecado. Não. Arrepender é tirar essa mente, o seu modo de olhar, de perdoar, de amar, esse si mesmo,
e repudiá-lo, odiar esse si mesmo, colocar de lado, abandoná-lo e assumir contra você os princípios da mente de Cristo, de ser servo da mente de Cristo. Apesar dos seus pecados, das suas agruras, das suas injúrias, da sujeira da sua alma, foi para isso que ele morreu. E a mudança não virá se você colocar uma máscara e começar a fingir que já mudou. A mudança só virá se você tirar a máscara e ser em verdade quem você é no caminho que é Jesus, o caminho de amor. É amando que se aprende a ser amado. É amando que se entende o amor de Deus. É caminhando que se aprende a caminhar. É vivendo que se aprende a viver no Cristo. Nos relacionamentos, sendo a mente de Cristo na vida de cada um, perdoando com perdão, olhando para a fraqueza do outro com o mesmo olhar de Cristo, pensando na fraqueza do outro com a mesma mente, o mesmo pensar do Cristo, apesar de você, sem uma máscara para mostrar que você é o santarrão, porque você não é santarrão nada. Nada. Eu falo sempre aqui, se você quiser um pastor santo, procure uma igreja evangélica mais próxima, porque eu não sou e nem tenho pretensão de ser. É igual quando uma pessoa vai para uma casa de recuperação, um viciado, e 99% das pessoas que saem de uma casa de recuperação não saem recuperadas, porque lá eles tratam a desintoxicação, como se o problema do vício fosse a intoxicação. Como se o problema do vício fosse a droga que o cara usa. Não, o cara usa a droga por causa de um problema maior que está lá dentro dele. A mesma coisa na igreja. O cara procura a igreja por causa de um problema maior que está lá dentro dele. E aí a igreja trata de pôr um terno, uma gravata, cortar o cabelo, fazer a barba e pôr um livro diferente da capa preta debaixo do braço, para de ir em boteco, para de tomar cerveja, para de fumar, pronto, está salvo. É muita pateticidade, meu irmão. Lá dentro está tudo uma bagunça latente, um caos latente, uma angústia latente, uma depressão latente. Porque pintou as paredes, rebocou as paredes, mas o alicerce é na areia, está na aparência e não na verdade do íntimo. Não na verdade do íntimo. É por isso que eu te falo, quer Jesus, quer transformação, entenda, primeiro, que Ele te aceita assim, desgraçado e desgraçada, não importa o seu pecado, Ele te ama, Ele não te ama igual seu pai, Ele não te ama igual sua mãe, Ele não te ama igual seus irmãos, Ele não te ama igual seu pastor, Ele não te ama igual seus filhos, Ele não te ama igual ninguém. Ele te ama de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho unigênito para pagar por tudo aquilo que você é, para que você fosse absolvido por Ele. Essa deve ser a sua primeira consciência. Aceitar Jesus é aceitar que Ele te ama, desgraçado como você é. E a partir daí entender o princípio de quem muito é perdoado, muito ama. E começar a viver o amor que Deus transmitiu a você
para os outros, porque você quer amar Deus, ame o pecador por quem ele morreu. Porque é só assim que Deus aceita o amor do homem. Quando o homem ama o outro desgraçado pecador. E aí então, paulatinamente, sem culpa, em paz com Deus, consigo mesmo e com os homens, Deus vai transformando você sem pressa, porque você sabe que é aceito daquele jeito, e o amor de Cristo vai crescendo como uma semente dentro de você, na sua consciência. E aí, quanto mais você se sente amado, mais você vai amando. Quanto mais você se sente perdoado, mais você vai perdoando. E a sua vida vai indo de fé em fé, de graça em graça. Só que isso que eu estou te falando aqui, você não vai aprender estudando teologia e nem lendo o Salmo 91. Isso é um passo de fé, de loucura, de acreditar. Deus me aceita assim, me ama assim, me quer assim, morreu por mim assim, e é assim que eu vou com Ele sem culpa, me sabendo perdoado, desenvolvendo arrependimento, metanoia. Arrependimento é a conjunção de duas palavras gregas, meta e noia. Meta, mudança, noia, mente, arrependimento, mudança de mente, jogar sua sabedoria humana, os seus conceitos, suas presunções fora e viver, decidir por conta própria, viver a mente de Cristo, negando o self, o si mesmo e caminhando, sabendo-se aceito por Cristo, mesmo ainda não ter alcançado a plenitude de varão perfeito, mas caminhando para esse alvo, em paz, sem culpa, sem culpa. Aí a mudança vem vindo, de acordo com a forma como você vai se entregando. Aí você não se torna um religioso cínico, mascarado, que parou de frequentar alguns ambientes para fazer parte de uma confraria chamada Igreja Evangélica, de uma franquia que só visa lucros, na grande maioria delas. Viu? Que Deus te abençoe. A minha oração é para que essa palavra chegue ao seu coração como marreta que despedaça a pedra, em nome de Jesus.